muito bom estar aqui de novo com vocês. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. E hoje nós temos um estudo para fazer muito interessante, muito bacana. É um estudo sobre profecias, um assunto que eu gosto bastante. Espero que vocês também gostem. E é legal porque nós vamos perceber como que a própria Bíblia se interpreta. Então não precisa de que ninguém venha falar, esse significado quer dizer aquilo, sabe? Da interpretação própria. Não, é a Bíblia que vai dizer o significado dela, vai dizer o que ela quer falar, e vocês vão perceber isso hoje. O nosso último estudo foi a carta de Deus ao homem, explicando para que a Bíblia foi escrita, qual a finalidade, como que ela foi escrita, enfim. E hoje nosso estudo vai ser baseado apenas no livro de Daniel, no capítulo 2. É muito bonito, vocês vão gostar, com certeza. Vamos, antes de começar os estudos, fazer uma oração? Querido e bom Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra. Te agradecemos porque o Senhor cuidou de nós, nos protegeu, nos livrou e te pedimos que continue nos conduzindo. Nos dê sabedoria para o estudo, em nome de Jesus, amém. Só um detalhe pequenininho que eu quero relembrar com vocês. Cada vez que eu falo capítulo é um número grande, quando eu falo versículo é um número pequeno, tá bom? E outro detalhe, quando vocês forem conferir o que eu estou lendo na Bíblia, bate ali na tela, dá um clique na tela, para um pouquinho, vai lá na sua Bíblia, abre a sua Bíblia, confere, isso é importante, não pode esquecer, confere para ver se o que eu estou dizendo é verdadeiro. Tá bom? Não esquece disso não, isso é muito importante que vocês façam isso. Então vamos lá? O livro de Daniel. Daniel era um jovem judeu, né? E o seu povo, por desobedecer a Deus, por quebrar aliança com Deus, eles perderam a guerra e foram levados prisioneiros, cativos, escravos para a Babilônia. O rei da Babilônia nessa época era Nabucodonosor. E a partir daí, Daniel, como escravo lá na Babilônia, ele foi trabalhar no palácio do rei, no palácio de Nabucodonosor. Ele era um príncipe muito bem instruído, então aproveitaram isso para ser utilizado lá a favor e aos serviços do rei. Ok? Vamos lá então para o estudo? A história do mundo em um único capítulo da Bíblia. Ou seja, Deus fez um resumo da história do mundo no único capítulo da Bíblia, aqui no livro de Daniel 2, tá? E assim nós vamos estudar. Por que o rei ficou perturbado? Nabucodonosor estava perturbado, estava irritado. Por quê? Vamos ver em Daniel 2, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, olha, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho e seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Ah, então o rei teve um sonho, ficou perturbado com o sonho que teve e perdeu o sono. Então nós já entendemos que o rei estava perturbado porque teve um sonho e perdeu o sono, ok? Quem foi convocado e o que aconteceu? Daniel 2, versículo 2 até o 9. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e a vossas casas será feita em monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido.
Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferides na minha presença. Até que se mude a situação, portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podes dar-lhe a interpretação. Então, o rei mandou chamar os magos, os caldeus, que hoje seria assim, os cartomantes, os videntes, os jogadores de búzios, todas essas coisas que existem hoje, já existiam naquela época. E falaram para eles assim, olha, eu tive um sonho e vocês precisam me dizer qual foi o sonho que eu tive e o significado desse sonho. Eu quero saber o significado desse sonho. E eles falaram, não, nós não sabemos, rei, qual é o sonho. Você diz o sonho pra gente, que a gente te fala o significado. O rei foi ficando bravo e falou, não, vocês me falam qual é o sonho, porque se vocês me falarem qual é o sonho, eu vou saber que vocês têm capacidade para interpretar esse sonho. Então, esses sábios falaram para o rei, declararam para o rei, ou deram a entender para o rei a sua incapacidade de adivinhar o sonho e de dar a interpretação. O que será que esse rei fez? O que será que Nabucodonosor fez então? Daniel 2:12. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Eita, o rei ficou bravo. Ficou bravo e falou, olha, todo mundo então vai morrer. Não sabe, não consegue, então todo mundo vai morrer. Então o rei fez um decreto de morte para aqueles sábios. Quem buscar o primeiro para ser morto? Qual foi a primeira vítima, vamos dizer assim, desse decreto de morte? Vamos para Daniel 2:13. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então, foram logo de cara buscar Daniel e seus amigos. Lembra? Daniel era judeu, que estava ali como escravo, trabalhando no palácio do rei. Foram buscar Daniel e seus amigos para serem os primeiros a ser mortos. Onde encontrou Daniel a solução para o problema? A salvação para a vida dele e de todos os outros. Nós vamos ler Daniel 2, do 18 até o 24. Do 18 até o 24. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. Disse Daniel, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a sua interpretação. Então, Daniel buscou salvação. Daniel buscou a solução do seu problema em Deus. Daniel buscou ao Deus que dá sabedoria aos sábios, que cuida do tempo, que cuida de tudo, criador de todas as coisas. Daniel foi buscar a Deus em oração. E aqui eu queria abrir um parênteses. Quando você tiver um problema, quando você tiver alguma dificuldade, não importa o tamanho do problema, procure a Deus. Vá a Deus com confiança, vá a Ele em oração. E de alguma forma, em algum momento, Ele vai te responder, no momento certo. Mas você não pode ir a Deus impondo, como dizem por aí, determinando o que você quer. Não, você tem que ir a Deus com confiança, porém com submissão, com obediência, porque Deus sabe o que é melhor e a hora melhor e a forma melhor de responder
as suas orações, mas busque sempre a Deus com confiança e obediência. Deus nunca desampara aquele que busca por Ele. Ele vai responder de alguma forma. Qual então era esse sonho? Que nem o rei lembrava qual era o sonho, né? O rei havia esquecido, só estava agoniado, perturbado por causa desse sonho. Vamos ler do 31 ao 35. E Daniel começa falando assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, e o peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés de parte de ferro e parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Então o rei teve um sonho com uma estátua muito grande. A cabeça dessa estátua era de ouro. O ombro da estátua, o peito da estátua era de prata. O quadril da estátua era de bronze. As pernas de ferro. E os pés da estátua, mais os artelhos, ou seja, os dedos, era de ferro e barro. Era misturado, ferro com barro. E teve uma pedra também que veio, foi jogada, mas sem ser por mão de ninguém. Não existia uma pessoa jogando aquela pedra. E a pedra veio, bateu no pé da estátua, derrubou toda a estátua, quebrou toda a estátua. E no final do verso 35 diz: a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Que interessante isso, né? Curioso o sonho desse rei. Mas o que será que significava tudo isso? Nós vamos ver, porque Deus revelou o sonho. Agora, que é a parte mais bonita da Bíblia, porque é Deus dando a interpretação. Não preciso eu vir aqui falar para vocês: olha, a cabeça significa isso, a perna significa aquilo. Não. Na palavra de Deus vai estar escrito o significado de cada coisa. E um detalhe: nós acreditamos que a Bíblia, as profecias bíblicas, elas seguem uma linha historicista. Existe, na verdade, pelo menos 3 segmentos. Preteristas, que são aqueles que interpretam as profecias jogando tudo para o passado. O futurista, que vai interpretar jogando tudo para o futuro. E os historicistas, que somos nós, que acreditamos que conforme os acontecimentos vão acontecendo, as profecias vão se cumprindo ao longo da história. Ao longo da linha da história, ali vai pontuando cada profecia. E a prova vai estar aqui. Vamos ver então. No verso do 36 ao 40, nós vamos começar a interpretação desse sonho, o significado dessa estátua. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, olha que interessante, Daniel está afirmando que Nabucodonosor, ou então o seu reinado, é a cabeça de ouro. Incrível. Depois de ti se levantará outro reino. Então, o significado da estátua são reinos. A primeira, parte de ouro, Nabucodonosor ou Babilônia. A parte inferior, que seria aqui a parte do peito, que era o de prata, um outro reino inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte,
como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Olha que interessante. Então, a estátua, ela significa reinos. E aí, se esse reino começou pela Babilônia, né? Vamos ver qual foi o outro reino inferior à Babilônia, que sucedeu, que veio depois dele, depois de Nabucodonosor, significando a parte de prata. Babilônia, vamos pegar por ela, começou de 605 a 539 a.C. Um pequeno detalhe. Quando nós estamos falando em data, antes de Cristo era tudo decrescente. Agora é crescente, mas antes era decrescente. Então, Babilônia, o reinado de Babilônia ficou de 605 a 539 a.C. Aí, depois da Babilônia, vieram os medos e os persas. E por que diz que é um reino inferior? Babilônia era um país rico, um país forte, um país que tinha um arsenal de guerra muito bom para aquela época. Era o país mais rico da época. Então tiveram que juntar dois reinos para brigar, lutar, guerrear com Babilônia. E quem foram? Os medos e os persas. E sabe por quê que fala que é um reino inferior? Porque a riqueza de Babilônia teve que agora ser dividida entre dois reinos. E aí que eram os dois reinos que ficou liderando o mundo naquela época. Os medos e os persas. Você pode conferir isso na história, tá bom? Que durou de 538 a 331 a.C. Depois disso veio a Grécia, que durou de 331 a 168 a.C. A Grécia foi o período auge da Grécia, que representando aqui a parte de bronze da estátua. Já a parte de ferro é Roma, Roma imperial, que foi de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Só que aqui já era Roma, a partir desse período de Roma imperial, interrompe Roma imperial e começa a ser o período de Roma papal. É um outro tipo de governo, outro tipo. Então, nesse período aqui da estátua de ferro, a parte de Roma, é aquele período em que Jesus nasceu. Era um período realmente duro, rígido. Não sei se vocês lembram, mas eles tentaram matar o próprio Jesus quando nasceu. O reinado de Herodes, de Nero, aquelas pessoas bem más, de coração muito duro, tá bom? Foi nesse período aqui então. O que aconteceria a Roma? Daniel 2, 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste que o ferro misturado com o lodo, com barro de lodo. Então, a partir dessa data, Roma seria dividido, assim como era dividido os artelhos, ou seja, os dedos dos pés da estátua. Houve aquela divisão. O que hoje é a Europa, naquela época era Roma. Era tudo domínio romano e foi dividido. Então, tudo se cumpriu fielmente. Nabucodonosor não pôde ver isso, mas nós temos o privilégio de olhar para trás na história e entender perfeitamente tudo o que aconteceu e como se cumpriu fielmente a profecia que foi dada através de um sonho. Lembra que o nosso primeiro estudo nós falamos que Deus falava através de sonhos e visões? Então, Deus falou com Nabucodonosor agora através de um sonho. E hoje nós sabemos que tudo se cumpriu fielmente, graças a Deus por isso, né? Então, nós vamos ver por que Deus deu esse sonho para Nabucodonosor. Olha que coisa curiosa, um rei pagão, e Deus foi lá e deu um sonho para ele, contando para ele a história do mundo, resumidamente, mas a história do mundo. Vamos ver Daniel 2, 28. Vamos voltar aqui um pouquinho. Mas há um Deus no céu,
o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito. Então, por que Deus deu aquela visão ou aquele sonho para Nabucodonosor? Para mostrar o que ia acontecer até o fim dos tempos. E deixou para nós, porque cada vez que nós lemos uma profecia e essa profecia se cumpre, isso fortalece a nossa fé, isso nos dá mais segurança na palavra de Deus, que a palavra de Deus é fiel. Então Deus deixou para mostrar para aquele rei e para nós hoje também. Olha a preocupação de Deus há quantos anos atrás em nos deixar as pistas para nós entendermos quando está chegando o fim de todas as coisas. Ou o começo, né, das boas coisas. O que acontecerá no final dos dias? Daniel 2:44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não passará e nunca será dividido ou destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, Deus está dizendo que na época desses reis, ou seja, ali já no final, na divisão dos artelhos, ou seja, a época que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo esse período de Roma, não mais imperial, mas sim Roma papal. E quando nós estamos falando Roma papal, não é para agredir, não é para atacar ninguém. Nós estamos analisando a história do mundo, apenas isso. Então nos diz que Deus vai vir e vai estabelecer um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, como passou Nabucodonosor, assim como passou a Grécia, como passou todos os medos, os persas. Esse reino que Deus vai estabelecer nunca passará para outro povo. E quando ele chegar, ele vai destruir, vai esmiuçar todos esses reinos que representaram a estátua, e ele mesmo vai subsistir. O reino que Deus vai estabelecer aqui nessa terra vai subsistir, vai existir para sempre. Qual a conclusão, então, que nós chegamos desse estudo? A estátua, ela representa a história do mundo. Eu gostaria que vocês pensassem, em que parte da história vocês acham que nós estamos vivendo? Eu já falei durante o estudo, não devia, mas já falei. Mas qual é a tua opinião? O que você acha? Nós estamos vivendo em qual momento da estátua? Estamos na cabeça? No peito? No quadril? Nas pernas? Nos pés? Vamos pensar sobre isso. Estamos vivendo momentos extremamente delicados. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Eu agradeço a vocês por isso, por me dar essa oportunidade de estudar junto com vocês. Que Deus dê sabedoria a cada um de vocês. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja cada um de vocês. E na próxima semana, nós vamos ter um estudo complementar a esse. Nós vamos descobrir quem é a pedra, ou o que é a pedra, o que vem fazer a pedra. Tá bom? O que significa? Porque nós vimos o significado de cada parte da estátua. Nós vamos descobrir o significado da pedra. Então, até lá, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez é a minha oração. Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos deixou aqui como uma bússola para nos guiar na história desse mundo, nos mostrar em que momento nós estamos vivendo. E como a tua palavra é verdadeira, como a tua palavra é fiel. Eu te louvo por isso, Pai. Te peço em nome de Jesus que o Senhor nos mantenha firmes até o dia da sua volta. Perdoe os nossos pecados. Atenda, Pai, por misericórdia, a cada pedido que está no coração das pessoas que irão assistir esse vídeo. Abençoa cada uma delas. Guarda e salva para o teu reino. Nós te pedimos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana. Tchau, tchau.